Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje, dia 30 de julho de 2026, estamos na quinta-feira, por volta aí das 11h56 da noite. Rapidamente, pelo calendário econômico, tivemos dois eventos mais importantes. Saiu para nós o PIB referente ao segundo trimestre, resultado abaixo da previsão de 2,1. E em relação aos pedidos iniciais de seguro-desemprego, tivemos também um resultado positivo. Teoricamente, veio abaixo da previsão, que era de 201 mil novos solicitantes pelo benefício. Tivemos aí um dia de recuperação nas três principais bolsas, tivemos aí já alguns dias de correção. É natural que o mercado dê um respiro. S&P fechou em alta de 1,66, Dow Jones alta de 1,19 e Nasdaq puxando a dianteira, alta de 3,36. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos aí no diário também um dia de alta, um pouco mais ameno, 1,24 de ganhos. Neste momento para nós, preço a mercado 64.248 dólares. Então vamos ver o que rolou após a análise de ontem, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a próxima análise, ou se for realmente necessário amanhã na sexta-feira ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós tínhamos aí um ponto bastante interessante, uma real possibilidade de buscarmos a nossa resistência diagonal. Precisávamos aí de uma confirmação de rompimento aqui na média de 20 períodos em 4 horas. Sabíamos da questão da amplitude, o afunilamento entre a média e a resistência. Então poderíamos ter aí sim um movimento um pouco mais verticalizado, né, ao que tange o encontro aqui da nossa resistência. Então nós não tivemos, pelo menos aí durante a madrugada, a confirmação de rompimento. Veio o primeiro candlestick, isso já a partir das 5 da manhã. Então chegamos aí já pela manhã ao encontro aqui do nosso primeiro alvo. A gente colocou proximidade aí dos 65 e 100, né, como objetivo, pelo menos um toque primário, né? Sabíamos, né, do potencial conflito de interesses e aí, né, de primeiro momento a recusa de preço. Sabíamos que para o mercado galgar para níveis superiores haveria novamente a necessidade de confirmação de rompimento. Então, a gente precisava novamente dois candlesticks fechando acima dessa região, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força. A gente teve aí, pessoal, nas últimas 2 horas, uma tentativa de rompimento, né? Acabou adentrando aí um volume comprador de última hora, natural, né? Os compradores tentando aí induzir outros institucionais, né, a conquistarem essa região, né? Posteriormente veio a recusa de preço, um movimento mais acentuado aí nas últimas, nos últimos minutos, né? Digamos aí que a última hora, melhor dizendo, né, pessoal, a gente teve a recusa de preços, vendedores atuando de forma mais incisiva. Então, sem confirmação, a gente sabe que o mercado, né, pode galgar novamente a níveis inferiores. Então a gente tem neste momento aí volume vendedor sobressaindo, que é um péssimo sinal. Ao que parece, a gente poderá ter o fechamento deste candlestick atual de 4 horas abaixo da média de 20 períodos também em 4 horas, né, o que não é um bom sinal. Talvez tenhamos aí, né, uma tentativa dos compradores na manutenção desses fundos ascendentes, né? Então pode ser que eventualmente o mercado vindo um pouquinho mais abaixo, pode ser que próximo aí dos 64 mil a gente tenha uma retração, né, por parte dos compradores. Porém, né, uma única retração pullback não satisfaz aqui a nossa intenção, pessoal. A gente precisa, né, de fato
confirmar esse rompimento se a gente quiser almejar a busca por níveis superiores ali na proximidade dos 67 mil. Então pode ser que tenhamos essa retração. Agora, reduzindo o tempo gráfico, prevalecendo o volume vendedor, estrutura de preço descendente, né, fica complicado. Talvez o próximo destino seja de fato novamente uma aproximação aqui na mínima do diário aí de terça-feira, dia 28, próximo dos 62.700, tá, pessoal? Então, se não houver, né, uma intenção aí novamente por parte dos compradores, né, fica difícil a gente almejar essa possibilidade de continuar a busca, né, pela próxima resistência ali nos 67 mil. Então vai ficando aí complicada a situação dos compradores, né? As últimas 12, 16 horas, né, os vendedores estão sobressaindo bastante nesse sentido. A gente vai observar essa possibilidade de retração na proximidade dos 64 mil, né? Ver como é que os compradores vão reagir nesse ponto, né? E se poderemos ter aí uma reviravolta, né? Um famoso cavalo de pau. Então vai depender do que for apresentado para nós. Então é imprescindível que a gente reduza o tempo gráfico e analise, né, a estrutura de preço, né, candlestick de forma unitária, né, procurar analisar volume também, para a gente ver a possibilidade aí, né, de uma reversão e uma nova tentativa da busca aqui por essa região próxima dos 65 mil. Né? Fora isso, como eu mencionei, a tendência por natureza é a gente buscar essa região, né? E também não havendo condicionantes favoráveis, pessoal, né? Pode ser que a gente busque níveis mais abaixo ainda. Então vamos por partes, né? Vamos ver, evidentemente, como é que o mercado vai se comportar aí nas próximas horas, nesses pontos que foram mencionados, né? E justamente a gente poderá dar continuidade aqui nos trabalhos, tá? Acho que basicamente no gráfico é isso, pessoal. A gente não tem muito mais o que trazer, né? Lembrando que temos aí essa ascendência de fundos, né? Próximo aí do 64. Pode ser que a gente tenha os compradores tentando a manutenção desses fundos ascendentes. Né? E vamos ver se vai ter uma reviravolta a partir desse ponto ou se, né, os vendedores irão continuar prevalecendo aí mais atuantes conforme a gente observa neste momento, tá? Tentando aí alguma coisa, mas acho que é muito cedo ainda para a gente tentar cravar alguma coisa. No mais, ainda os vendedores vêm sobressaindo em primeira mão. Beleza, pessoal? Acho que no gráfico é isso. Então, hoje, uma análise mais simples, porém não menos importante, né? A gente conseguiu ali dar um beijo à nossa resistência, né? Fazendo alusão a esses topos descendentes. Tentativa de rompimento agora à noite. Recusa de preço. Evidentemente, nossa esperança, né, é que possa ter uma reviravolta aqui a partir dos 64 mil. Seria, né, um ponto aí a ser observado com bastante cautela. Evidentemente, não havendo, o mercado tende a tombar. E aí a gente vai analisar como é que será o comportamento do preço nessa região. Como eu mencionei, não havendo também condicionantes favoráveis, a gente já começa a pensar aí região próxima dos 61, 61.300, enfim, né? Fazendo alusão aqui, por exemplo, a essas mínimas e máximas, né? Onde a gente observa em um passado recente, como aqui também. Então, pode ser que seja um outro ponto aí a ser buscado, a depender do que aparecer para nós. No geral é isso. Nós tínhamos aí sim a possibilidade, né, de tentarmos alcançar a região de 67, mas dependeria da confirmação de rompimento. E neste primeiro momento, né, fica mais difícil de ser concretizado, primeiramente pelo que a gente vem observando de volume, né, e o fechamento do preço abaixo da resistência aí ao longo, né, de 16 horas. Então vamos observar. E um ponto bastante interessante, né, que inclusive eu friso a região próxima do 64, com essa possibilidade aí de
de uma retração, pullback, a manutenção dessa estrutura de fundos ascendentes, é o que eu observei no livro agora, pessoal, mais cedo, algo que me chama a atenção e que vai ser, assim, bastante interessante de observar. O posicionamento da nossa barreira imensa aqui, pessoal. A gente tem 85 milhões de dólares posicionados nos 64 mil. Os caras estão aqui, né, bem próximos do preço a mercado. São 200 pontos aí de diferença. E agora é a hora do vamos ver. Será que esses caras vão, né, fazer a manutenção desses lotes no livro ou será apenas um blefe, uma forma de intimidação? Então vai ser muito bacana a gente acompanhar, evidentemente, o preço chegando aqui nos 64 mil e verificar se esse paredão irá permanecer, né, criando aí dificuldades para os vendedores nesse sentido, porque quando você tem aí bastante dinheiro, né, em um determinado nível de preço, para você reconquistar, né, ou conquistar outros níveis mais abaixo, né, primeiramente precisa passar dessa pedreira aqui, pessoal. Então, vai ser bastante interessante analisar e verificar se de fato esses caras irão permanecer posicionados caso o preço, né, chegue na região de 64. Então, já peguei aqui a minha pipoca, vou acompanhar nas próximas horas, provavelmente vou dormir um pouquinho mais tarde, porque justamente, né, vai ser interessante acompanhar esse embate e verificar a intenção real desses caras que por muitos dias ficaram posicionados no livro de ofertas e simplesmente hoje eles subiram essa barreira aqui para a região dos 64 mil. Então, muito interessante, convido você também a acompanhar para a gente verificar juntamente aí o que que teremos eventualmente com o preço de fato buscando esse nível, tá? Acumulação também temos na região dos 62, né? 5 milhões e meio de dólares, região dos 61, 5 milhões de dólares, que é natural, virada de milhar, e dentro de 60 mil a 50 mil a gente já sabe que tem bastante acumulação também, evidentemente, institucionais ou querendo comprar Bitcoin mais barato ou planejando aí um preço médio. Pelo lado dos vendedores, livro pulverizado, pessoal, acumulação só lá nos 68 mil agora, 6 milhões de dólares. Então, assim, teoricamente o livro pulverizado aqui pelo lado dos vendedores, né? Então, por isso a questão aí é de observar atentamente o preço se aproximando dos 64, porque se esses caras de fato, né, forem atuar com esse acúmulo de lotes aí, pessoal, mais de 80 milhões de dólares, os caras podem fazer aí, né, uma devassa, de fato segurar o preço e induzir o mercado, né, novamente a tentativa de buscar ali a resistência, né, e quem sabe tentar a confirmação de rompimento. Vai ser difícil passar dos 64 se esses caras ficarem posicionados ali, a não ser que outro grande institucional, né, venda aí os 85 milhões ou mais, né, de Bitcoin, consumindo aqueles lotes e aí dando continuidade, né, na busca por níveis inferiores. Então vai ser muito bacana a gente acompanhar a proximidade aí do preço nessa região e verificar se esses caras irão tirar ou se de fato eles irão permanecer. Então, acontece muito blefe aqui no mercado, pessoal, muita intimidação. Os caras colocam muito dinheiro e na hora que o preço chega eles tiram fora. Enfim, aqui é quase que um jogo de cartas marcadas, né? E você precisa estar ligado nesse sentido, né, para entendendo aí a dinâmica aqui do preço, porque justamente, né, ninguém quer perder dinheiro e não tem dinheiro free aqui, pessoal. Para você ganhar, alguém tem que perder. Então, por isso que é difícil. É um cenário aí de gato caçando rato, evidentemente, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, por isso que a gente vê, né, muitas vezes
reviravoltas, né? Situações em que você acha que é manipulação, e na verdade não, pessoal. O mercado é assim mesmo e a importância de tentar trabalhar os extremos, as distorções de preço, né? Justamente porque você entrando aqui em qualquer ponto, você vai ser mais um aí e vai ser levado para onde a maré, né, te levar. Então, o ideal é você tentar andar aí com os grandes tubarões, né, e justamente aproveitar, né, as tendências. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. Está bastante claro aí o que a gente precisa observar, os pontos, né? Principalmente região de 64, onde a gente tem o paredão aqui posicionados. Estamos aí a 223 pontos, né? Vamos acompanhar atentamente e ver se teremos uma reviravolta, se será apenas um blefe ou se de fato os vendedores irão, né, conseguir desovar aí quase 85 milhões de dólares, né, e dando continuidade, né, à busca por níveis inferiores. Fechado? Então vou encerrando a análise de hoje, já estamos aí meia-noite e 12 do dia 31. Se for necessário, a gente retorna mais tarde trazendo as atualizações. Caso contrário, se ficar mais ou menos dentro do cenário que a gente compartilhou com vocês, a gente retorna na segunda aí trazendo, né, tudo novo, fazendo aí, se necessário, novas referências, né, entendendo o que que mudou para a gente dar, né, continuidade nos trabalhos, beleza? Então desejo a você um excelente final de semana, uma boa noite, um grande abraço e até a próxima análise.